Pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai falar então da nossa operação multiplicar, tá? Que é do grupo S-Machine. Basicamente, pessoal, a gente vai fazer essa multiplicação através do agente V4, que a gente tem ali como um projeto de captação de leads através da ampliação da nossa rede de contatos em uma estratégia completa, tá? A gente partiu principalmente da localização que a gente tem ali nessa mãe cor em relação à cidade de Belo Horizonte e a quantidade de instituições de ensino que a gente tem ali dentro, tá? A gente tem ali, segundo o Google, 176 instituições de ensino. Eu imagino que esse número ali em cursos presenciais sejam muito inferiores, mas mesmo assim um número ainda muito expressivo. Tá? Quando a gente pega dados ali até mais antigos com relação à quantidade de estudantes que a gente tem ali na UFMG, UENG e ali também no Cefet, a gente tem números ali que são bem interessantes para a gente conseguir trabalhar. E muitas das vezes, esse cara que poderia ser um eventual agente V4, ele consegue ter ali dois pontos que nos interessam muito. Primeiro, bastante energia, por ser muito novo, muito jovem, e ter pouco dinheiro. Então, ele está muito disposto a arrumar uma renda extra e tudo mais. Aqueles 300, 400 reais ali que acaba aparecendo no final de mês podem salvar muito a vida desse cara, porque ele tem muitas vezes dinheiro contado para poder fazer as coisas. E, bom, como que a gente conseguiria fazer isso? Tá? O que é o agente V4 antes de qualquer coisa? Ele é qualquer pessoa que faça um cadastro ali dentro dessa mãe cor e esteja vinculado com a universidade ao qual a gente criou alguma forma de relacionamento, tá? E que busca uma oportunidade de renda extra. A gente tem já de algum tempo até a data desse vídeo, uma relação ali com a UNA, por exemplo. Nada nos impediria de trabalhar ali essa expansão com outras universidades para além da UNA, e que a gente tem estudantes ali que participam do processo e tudo mais, acabam se interessando, acabam procurando, alguns deles até se tornam ali colaboradores da V4, e por que não a gente fazer um lookalike dessas universidades que são ali do padrão da UNA, para que a gente consiga trabalhar com isso, tá? Mas voltando ali à parte do agente V4, ele é basicamente o cara que capta clientes e ele recebe por isso, tá? Bem como ele recebe ali uma oportunidade para trabalhar dentro da Saman Co, dependendo do desempenho que ele tenha. Internamente a gente havia conversado de o cara receber R$ 50 ali por reunião marcada. Então nada nos impediria de trabalhar com R$ 25 por reunião agendada através da indicação desse cara. Tá? Muitas vezes ali o cara do V4 também, ele recebe ali até R$ 1.000, R$ 500, ele recebe uma grana ali, né, por essas indicações. Então, confortavelmente, a gente poderia trabalhar com esse agente V4, recebendo ali por volta de R$ 300 a R$ 500 para cada venda fechada, ou até mais ali, dependendo. Mas sempre lembrando que a gente tem que salvar o cara e também ter condições ali do cara ver que realmente o dinheiro entra para dentro do processo. Se ele consegue fazer muitas indicações, ou se ele pontua e tudo mais, através daquelas conexões que a gente faz ali dentro do Pipefy, a gente consegue chamar esse cara para uma eventual proposta de trabalho. A gente sabe ali que o Inside Sales é uma dor muito grande para a equipe de vendas, e dessa forma a gente consegue fazer com que a gente consiga trazer mais clientes, e se esse cara tiver um desempenho excepcional ali na etapa de vendas, a gente também consegue trazer ele para trabalhar junto com a gente, tá? Isso é uma solução ali para esse agente que acaba encontrando uma forma rápida ali de conseguir renda extra. Muitas vezes esses 300, R$ 400 eles salvam o cara, tá? Eu fui universitário, eu sei muito bem disso. Às vezes ali 100, R$ 200 eles salvavam, mas salvavam muito. E para essa mão, a gente tem uma forma segura de descobrir bons vendedores, não dar tiro no escuro muitas vezes, e também de ampliar essa rede de captação. Tá? E como que isso funcionaria? Basicamente, a gente definiu um processo ao qual ali a gente tem todo esse processo, ele gira em torno do processo de captação do início ao fim. Então, como que a gente faria isso e até o momento ali em como que a gente vai captar e tudo mais, bem como a finalização do processo de vendas, tá? Aqui a gente tem um processo que tem um único início, tá? E ele pode ter dois desdobramentos, que no caso os desdobramentos aqui são fechamento ou churn, e todo ele que a gente vai trabalhar etapa por etapa. Basicamente, o processo, no início desse processo, a gente mapeia todas as faculdades ali que tem dentro da região de Belo Horizonte, ao qual a gente pode ir de maneira confortável, tá? Nada nos impede de expandir a base depois, no eventual sucesso do projeto. E aí a gente filtra pelos seguintes critérios. Primeiro, a universidade tem ensino presencial? Ela está ali dentro da região central ou da região metropolitana, onde a gente consegue ir com relativa flexibilidade. Ela tem um espaço para que a gente consiga fazer palestra.
tem disponibilidade de alunos para assistir essas palestras, por todos esses pontos aqui sendo pontos de critérios de exclusão, tá? Se, por exemplo, o ensino for à distância, talvez não faça tanto sentido. Talvez se for num lugar muito longe, nas primeiras tentativas, não faça sentido também. Não tem um espaço para palestra, a gente faria isso onde? Dentro de uma sala, às vezes com 30 alunos? Ou se tem um espaço para palestra, mas não tem disponibilidade de alunos, isso vai fazer sentido? E também ter a presença de espaços compartilhados. Essa aí como o único ponto que a gente poderia ver se faria sentido ou não. Por quê? Porque aí a gente poderia fazer uma fixação de cartaz que vai fazer sentido na sequência, tá? E aí a gente entra em contato com esses centros de ensino selecionados, os centros de ensino que toparem, a gente marca a data e marca o tema ali que a gente consegue trabalhar. A gente poderia trabalhar temas muito variados, tá? Então eu não coloquei aqui um tema específico, mas quem é você no marketing digital, quem é você no futuro do mercado, o que você está querendo para o seu futuro, coisas assim que a gente consegue trabalhar com muita facilidade porque a gente mexe com a apresentação praticamente o tempo todo. E colocar as universidades que não responderam ou que não manifestaram um interesse de imediato dentro de um funil de e-mail marketing, para mostrar como que essa mão pode ajudar, como que a gente pode trabalhar ali junto e tudo mais, quais estão sendo nossas relações com as atuais universidades, para a gente poder ali sempre ter essa porta aberta para trazer esses caras. Beleza, esse é o primeiro processo, então, que ele tem aqui o mapeamento dessas faculdades, né? Se a instituição respondeu ali, a gente oferecer a palestra, a aceitação da proposta e tudo mais. Se ele aceitou, a gente marca a data e segue com o tema e faz a palestra. Caso não, a gente coloca essa galera dentro de um funil de e-mail marketing. Caso não haja interesse, a gente simplesmente finaliza o processo. Caso haja interesse, esse cara passa a responder os e-mails, a gente marca a data, marca o tema e faz a palestra também. Bom, aqui já avançando com o processo, a gente vai passar principalmente dentro dessa etapa aqui agora, tá? E o processo ali de fazer a palestra, ele tem como objetivo trazer esse cara que é o agente V4, bem como expandir o nome da Samã Co dentro da região, mas principalmente com relação a esse cara do agente V4. Então a gente faz uma palestra com um tema definido, esse tema pode ser ali, igual a gente havia colocado, vendas, o marketing digital hoje, como que a gente vai iniciar um novo negócio, o tema pode ser bem variado ali de acordo com o momento, e a gente sempre fala sobre essa questão do agente V4. Tá? Aqui a gente entra na parte da publicidade offline, tá? E principalmente ali não mexendo com o tráfego. A gente vai disponibilizar tanto o folder ali na entrada da portaria e tudo mais da palestra, bem como o QR Code ali, com o QR Code no caso, né? Para o cara ali ter acesso à LP ali do agente V4. E bem como, por isso a gente precisava de um espaço compartilhado, a gente tem um cartaz para a gente poder colocar dentro desse espaço compartilhado, quer seja um agente V4 e tudo mais, ou qualquer tipo de comunicação que possa fazer com que esse cara queira fazer parte do processo. Ele não precisa ter participado necessariamente da palestra, mas ser vinculado à universidade como uma ideia mais exclusiva e tudo mais, mas que também faz sentido. E aí, o que, que acontece? Já indo para o processo de vendas, tá? Esses agentes que são cadastrados dentro da nossa base, eles podem fazer indicação direto para a base, da mesma forma que a gente faz uma indicação padrão, e também cadastrar eles dentro de um grupo de WhatsApp que a gente colocou aqui como Saman News, tá? Essa galera que entra dentro do Saman News vai ser um espaço ali onde esses leads ali indicados por eles vão ser aquecidos. Então a gente vai trabalhar ali com algumas sugestões de vídeo e tudo mais, antes e depois do marketing digital, aquelas sugestões que a gente tem no YouTube ali com relação aos temas da V4, que são muito tranquilos para a gente poder trabalhar. E esses leads que converterem também entram como indicação desse cara. Ou seja, das duas uma. O cara ou ele vai conversar direto com a equipe, ou ele entra dentro do grupo do, ele conversa direto com a equipe de vendas e ele também ele está ali dentro do grupo Saman News ali para estar recebendo as notícias e tudo mais e ter a ideia da Saman sempre na cabeça ali, sempre fresca. Caso ele saia, é só uma saída normal, mas a gente tem esse braço para a gente conseguir trabalhar também, beleza? E aí, o que, que vai acontecer, tá? No processo de indicação do cara que já topou conversar, a gente vai ter uma etapa um pouco diferente do que a gente tem atualmente, que é o benchmark de 15 minutos. Todo cara ali que entrar através dessa indicação, ele é convidado a um benchmark da empresa dele, onde o SDR vai falar brevemente sobre a situação atual, vai falar sobre o que pode melhorar e tudo mais, e vai conversar com o cara exclusivamente sobre isso. A gente consegue fazer isso com bastante tranquilidade ali através do nosso formulário de indicação, porque a gente tem os dados do cara, tem o dado de site e tudo mais, então a gente consegue fazer essa venda mais consultiva para esse cara que veio da indicação, bem como a gente já consegue medir ali se ele tem interesse, se ele não tem interesse, assim por diante, para que a gente possa avançar. Havendo interesse, a gente segue ali para o closer e finaliza a venda, tá?
Então, em síntese, a gente fez todo um processo aqui que começa da palestra, passa por um cara que vai ser o consultor, o agente V4 ali, que ele pode ali fazer uma renda extra através das suas indicações. Esse cara que faz as indicações, o indicado, ele vai ali entrar em contato com o SDR, bem como ele vai entrar no grupo da Saman para sempre estar sendo aquecido, e aí ele vai ali pro close, ele finaliza a venda, tá? Ou, obviamente, ele pode não manifestar interesse, mas a gente ali abraça ele de mais de uma maneira. E existe um ponto específico que a gente tem que detectar aqui nesse momento também, que é a capacidade ou não desse cara estar dentro do multi-location, tá? Uh, no caso do cara estar no multi-location, detecta isso e a gente coloca ele num processo um pouquinho diferente, tá? A gente vê ali se ele tem a capacidade ou não de ser multi-location e a gente conversa vê ali se ele é dono ou não da franquia que ele está trabalhando e tudo mais, ou se ele tem franquia. E aí a gente faz uma proposta diferenciada para esse cara de internalizar o time de vendas dele para dentro da V4. Caso ele seja dono ou faça sentido, a gente avança com isso. E se a nossa proposta bater na dor do cliente, a gente consegue fazer uma contratação com um ticket mais alto, então pode fazer sentido também. Caso isso não faça sentido para o cara, ou faça sentido, mas ele espera que isso não entre, não é para agora, a gente volta ali para a oferta padrão da Saman Co. Então, basicamente, esse é o nosso projeto, tá? O link do processo inteiro, ele está aqui dentro da nossa página de Obrigado, onde vocês podem conferir todas as etapas do processo e tudo mais. E qualquer coisa a gente está à disposição e a gente vai ganhar esse processo. Qualquer coisa, qualquer melhoria, qualquer sugestão, a gente está totalmente aberto aí para a gente criar o melhor processo de vendas da V4. Valeu!